Deixa eu ver se entrou. Amor, entra pelo meu Facebook e vê se entrou. Quer que eu vou lá ver? Deixa eu ir lá ver, peraí. Quer qualquer coisa eu já compartilho. Peraí. Entrou, André, ao vivo. Peraí, que agora tem que ver você aqui. Ao vivo, olha, eu tô aparecendo. Deixa eu compartilhar, peraí. Compartilhar agora, não é isso? Isso. Lá. Publicou no meu. Ótimo. Então vamos lá. Oi, Letícia, tudo bem? Oi, André, boa noite, tudo bem? Tudo. Então, o pessoal está entrando com certeza aos poucos, né? Porque vai anunciando que a gente está ao vivo. Primeira coisa, só para descontrair, nós somos rocha, mas não somos parentes de sangue, não é isso? Somos rocha, mas não somos parentes de sangue, exatamente. Só o nome que é bonito, né? Só o sobrenome que é bonito, né, André? Ô, Letícia, só para a gente começar, então, a conversar nessa questão da pandemia, eu já conversei com você sobre isso, e mais especificamente aqui em Minas Gerais, começou em março, que Belo Horizonte fechou, outras cidades fecharam, hoje você mora em Contagem fechou. Como é que você recebeu, assim, a pandemia? Como pessoa primeiro, depois a gente entra para explicar o que é fisioterapia e tudo mais. Tá. André, no começo foi um grande susto, né? Porque eu sou fisioterapeuta, tenho formação em intensivismo, então já tinha saído um artigo que um professor havia publicado para a gente em 2007, alertando sobre essa questão de coronavírus, que ele é uma derivação do SARS-CoV, do MERS-CoV, e eu recebi a notícia dos primeiros casos no Brasil no dia do aniversário do Nicolas. De um ano, inclusive, no dia que ele fez aniversário de um ano? Isso. Então, pra gente... E eu recebi a notícia bem assustada, porque eu sabia que o sistema público de saúde e o privado também ainda não estavam prontos no Brasil, né? Então, precisava de um processo todo de preparação para recebimento desses pacientes, preparação da equipe. É uma doença nova. Até hoje, a gente tem visto mudanças aí em relação a protocolos, a diretrizes que são publicadas em relação ao coronavírus mesmo. A sintomatologia dos pacientes, elas têm se alterado bastante. Então, antes era uma síndrome gripal simples. Hoje em dia, vem com outras características embutidas, né? Então, foi bastante assustador. Então, vamos lá. Primeiro, só para, então, igual você falou, você é formado em fisioterapia, também tem especialização como intensivista, né? Ou seja, me explica primeiro, o que é fisioterapia, para que as pessoas possam saber. Por quê? Porque eu tenho notado como jornalista, e a gente vai até entrar nessa questão, que muita gente não sabe, por exemplo, se o fisioterapeuta ele pode cuidar da reabilitação de pacientes da Covid-19, se o fisioterapeuta pode operar aparelhos de UTI. Então, primeiro, explica de uma maneira geral o que é ser fisioterapeuta. Então, vamos lá, por parte. A fisioterapia é uma ciência do movimento. E aí ela vai abordar o estudo, prevenção e tratamento de alterações do movimento, né? Pode ser por lesões, por exemplo, um trauma, um acidente automobilístico, uma queda, seja por alterações genéticas, que a pessoa já pode nascer com ela, ou desenvolvê-la ao longo da sua vida, ou então alguma doença adquirida, por esforço repetitivo de trabalho, por exemplo, tá? E tudo isso vai gerar um impacto no movimento, na funcionalidade desse indivíduo, que nós chamamos, tá? E aí a fisioterapia, ela tem vários aspectos, André. Ela é muito forte no campo da traumatortopedia. É muito comum você associar fisioterapia à ortopedia. Só que a fisioterapia, ela vai muito além disso. A gente tem fisioterapeutas que são especializados em intensivismo, são aqueles profissionais que atuam nos pronto-socorros, dentro dos CTIs, nas urgências e emergências.
E os fisioterapeutas hospitalares, né, que seguem mais ou menos esse ramo, os fisioterapeutas que atuam com a parte cardiovascular, com a parte pneumo do paciente, né, que a gente chama de pneumo funcional ou respiratória, neurologia, urologia, preparação de pré e pós-parto. A gente tem a área ergonômica, que vai fazer uma adaptação do seu ambiente de trabalho ao tipo de atividade que você exerce. É você, não é você que se adapta ao ambiente, né? A parte da ergonomia. Nós temos os fisioterapeutas da área de esporte, que são muito conhecidos hoje aqui em Minas, né? A parte ergonômica, como eu te falei antes, e a parte da dermatofuncional, que é a parte da fisioterapia estética. E aí, André, é bom a gente ressaltar o seguinte: o fisioterapeuta, ele atua tanto em atendimentos domiciliares, então o fisioterapeuta se desloca até a casa do paciente. Nós temos os fisioterapeutas que atuam em clubes esportivos, em postos de saúde, em hospitais, em clínicas e consultórios. Então, assim, você acabou abordando assim, quais são as áreas de atuação, porque eu vou falar como leigo, muita gente pensa, olha, o fisioterapeuta, ele trabalha, por exemplo, só na reabilitação de uma pessoa que sofreu um acidente e precisa, por exemplo, voltar a andar. Não é só isso. Então, pelo que você disse, as áreas são muito amplas. Muito amplas. Por exemplo, igual você falou, uma pessoa sofreu um acidente, passou por um acamamento. O acamamento, mais de 24 horas em acamamento, já gera uma lesão pulmonar. Já gera uma alteração na capacidade desse paciente de ventilar. O que é ventilar? Entrar e sair ar de dentro dos pulmões. E isso vai impactar nas atividades diárias do paciente futuramente, se esse acamamento for prolongado. Então, a gente tem que tratar esse paciente tanto preventivamente, baseada na ciência, quanto pensando no prospecto desse paciente, na reinserção dele no mercado de trabalho, na vida social e familiar. Entendi. Então, vamos falar de uma área que você atua, que muita gente também ainda não conhece. Eu, por exemplo, comecei a conhecer a partir de você. O que significa o fisioterapeuta dermatofuncional? Então, o fisioterapeuta dermatofuncional, ele só foi reconhecido no Brasil em 2009 pelo Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né? E o objetivo dela é tratar disfunções estéticas, tratar aquelas alterações que incomodam a gente no dia a dia, né? Sejam elas percebidas visualmente, ou seja, através de alterações que causam doenças, como a acne, por exemplo. A acne é uma doença, né? É uma bactéria que ela vai se proliferando e vai causando aquelas alterações. Isso tudo, André, vai causar uma repercussão na atividade de vida diária desse paciente, vai causar uma repercussão na vida laboral dele, na estima desse paciente. Então, a gente atua nesse sentido, sabe? Então, nós abordamos também tratamento de gordura localizada, celulite, as chamadas discromias, ou aquelas manchas que surgem, rugas, flacidez, queimadura. E uma área que tem ganhado muita visibilidade hoje é a fisioterapia no pré e no pós-operatório. Então, se você fez uma rinoplastia, colocação de prótese, ou se você fez um outro tipo de cirurgia, pode ser uma cirurgia cardíaca, que teve algum edema, nós abordamos esse paciente também, tanto na fisioterapia convencional, que nós chamamos, que é ortopedia, neurologia e as outras áreas, quanto na parte estética. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tive acne na minha adolescência e me incomodava muito. E na época, assim, você falou em 2009 que o terapeuta dermatofuncional foi reconhecido, não havia, né? Porque em 2009, deixa eu ver, eu já tinha 22 anos. E eu tive uma dificuldade com acne, e acabei tendo que tomar até remédio. E a gente sabe que não é só, obviamente, adolescente que tem acne. Eu já vi mas muita gente mais velha que tem. Então, especificamente nessa parte que você tocou, depois a gente até pode tocar em outras partes que você disse, e coisas que incomodam. Na acne, por exemplo. Uma pessoa de 30 anos que tem uma acne persistente, digamos assim,
O fisioterapeuta dermatofuncional pode também agir. Sim. O André, tudo isso é pautado numa avaliação do paciente, tá? Eu tenho que avaliar o paciente para determinar que tipo de acne que é. Nós temos vários tipos de acne, qual que é a causa dessa acne e quais que são as repercussões que ela está causando nesse paciente, para determinar o tipo de tratamento que eu vou fazer. Então, por exemplo, hoje a gente consegue tratar a acne com peelings, né, que são tratamentos peeling mecânico, nós temos os peelings físicos. Para eu determinar qual é o tipo de tratamento para esse paciente, eu tenho que fazer avaliação. E aí esse profissional também, ele é habilitado a dizer para o paciente que ele não tem condições de fazer aquele tratamento em cabine, que nós chamamos, em consultório, encaminhar para um profissional dermatologista, um médico dermatologista, tá? Que em alguns casos somente com medicação. E eu vou trazer uma curiosidade para você, André. Tem muitos artigos associando acne com períodos de estresse. Para as mulheres, período menstrual. Então, a mulher, quando está próximo do período menstrual, ela fica com o rosto, normalmente rosto, tá? Mas dá em braços, em abdômen, em tórax, mas normalmente face. Fica com a face tomada por acne. E tem aqueles que são derivados da alimentação também. Então, alimentação rica em gordura, uma alimentação muito pobre em proteína, e hoje se associa ao uso excessivo do leite, ao consumo excessivo do leite de vaca. Porque a vaca tem uma proteína que nós não conseguimos digerir. Nosso organismo não foi feito para digerir. Deu uma pausinha aí. Voltou. Não, você falou do leite, ainda bem que eu não tenho tomado muito leite, graças a Deus. Aliás, tem um tempo que eu não tomo leite, para te falar a verdade, porque como eu estou sozinho em casa, eu não compro leite. Aí ontem eu até fui no supermercado, olhei ele e disse, não vou comprar. Porque eu ia acabar colocando com Nescau, porque eu não consigo tomar leite puro, Nescau ou Todd, ia ficar pior. Mas assim, aí você falou de outras questões, como, por exemplo, a questão de gordura localizada. É uma coisa que incomoda. Muita gente tenta fazer academia, eu estou fazendo spinning em casa, mas a tal da gordura localizada não sai. E aí, o que é possível fazer? Eu sei que tem que fazer uma avaliação, mas em geral, tem solução? Então, André, a maioria dos casos tem sim. Uma boa anamnese, ela é capaz de determinar qual que é o tipo de abordagem que eu vou fazer com aquele paciente, porque eu vou saber de onde que está vindo aquela disfunção dele. Basicamente, gordura localizada e celulite, elas são derivadas de 3 fatores, né? Então, flacidez de músculo, flacidez de pele e excesso de adiposidade no local mesmo, né? O excesso de gordura, por essa flacidez, por uma alimentação inadequada. Então, é importante salientar o seguinte, para um tratamento de gordura localizada ou celulite ter um bom retorno, ter uma boa melhora, eu preciso associar terapias. Uma avaliação nutricional para ver aonde que você provavelmente possa estar errando na sua alimentação, associada à atividade física. Então, a gente precisa sempre do acompanhamento que a gente chama de multidisciplinar. O tratamento da fisioterapia sozinho, ele vai garantir resultados, mas esses resultados, eles podem ser potencializados se o paciente começar a fazer uma atividade física, por exemplo. E o fisioterapeuta pode orientar esse paciente na prática de atividade física, a procurar um cardiologista, um médico anteriormente, para fazer os exames e determinar se ele tem condições de fazer atividade física. Ou seja, assim, todo tratamento, ele precisa ter o que a gente chama de multidisciplinar também. Você não pode fazer uma coisa isolada. Não adianta você achar que você vai fazer um tratamento, seja lá qual for, e vai acontecer um milagre e vai resolver. Mas, assim, só para resumir, então, o que faz, assim, o que é possível fazer, o que pode fazer um terapeuta dermatofuncional que, como você disse, foi oficializado, digamos assim, né, desde 2009? O fisioterapeuta dermatofuncional, desde 2009, através dessa portaria, ele pode atuar com todo e qualquer procedimento estético que não seja invasivo. Tá? Então, operar equipamentos de laser, equipamentos de luz pulsada, que nós utilizamos para diversas alterações
de pele, alterações de gordura localizada também a gente tem alguns estudos falando, peelings. A única coisa que nós não podemos fazer é os tratamentos invasivos mesmo, né? Botox, ácido hialurônico, essas questões a gente ainda não tem liberação e respaldo pelo nosso conselho de classe. E aí o que muita gente pergunta, por exemplo, hoje você tem muitas clínicas e tudo mais, o que você pode fazer em casa, o que você tem que fazer numa clínica, qual que é essa diferença? Tá. O fisioterapeuta, sempre que ele avaliar um cliente, ele vai determinar para ele quais são os tipos de abordagem que ele tem que fazer em domicílio, tá? Então, normalmente, a gente manda um kit home care, se o paciente tiver indicação para continuidade desse tratamento em casa. Mas, basicamente, para todo tratamento estético garantir um resultado, aliar um bom profissional que faça uma boa avaliação e determine o tipo de tratamento adequado, com mudanças de hábitos. Então, beber muita água, o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é pelo menos 0,30 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa de 70 quilos tem que tomar aproximadamente 2,1 litros de água por dia. Uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física. Eu só não vou falar quantos quilos que eu tenho vergonha. Senão eu ia pedir para você calcular quanto de água que eu tenho que tomar por dia. Tem que calcular a quantidade de água, ela é extremamente importante. Eu tenho tomado muita água. Por exemplo, eu fico no meu trabalho e eu tomo o dia inteiro. Às vezes eu acho que eu tomo até demais. Eu estou tomando tanta água que às vezes eu tenho dificuldade de dormir, porque, assim, nesse período de Covid, que a gente vai até falar sobre isso, você fica muito ansioso, então você fica casa, trabalho, casa, e eu moro perto do trabalho. Então, às vezes eu chego em casa, vou ter televisão, e eu tomo 3 litros de água sem brincadeira, de noite. E aí eu acordo à noite para ir no banheiro, infelizmente. Não, mas, de toda maneira, água é importante. Não é o recomendado. Você tem que pegar e porcionar, como os nutricionistas dizem, você tem que tomar em frações ao longo do seu dia. Tomar tudo de uma vez só não resolve não, tá? E uma dica bem importante, André, as pessoas costumam falar assim, minha boca ressecou, tô com sede. Quando a sua boca resseca, já é um sinal de desidratação. Pode ser um nervosismo por alteração do sistema nervoso mesmo, uma ansiedade, uma entrevista de trabalho, algo do tipo, que causa essa alteração em algumas pessoas mesmo, ou pode ser em virtude de um processo de desidratação, tá? Então não adianta o dia inteiro sem beber água e chegar à noite e vai querer tomar 2, 3 litros de água, não. O seu esposo, o marido, sabe o tanto que nosso trabalho é estressante. Tanto é que lá dentro, às vezes, a gente não tem tempo nem de conversar. Por exemplo, eu trabalho com várias pessoas, tem vezes que eu fico um mês, a pessoa do meu lado tem que conversar. Porque às vezes você está tão focado naquela situação, que você parece que você não vê dos lados. Tem gente que fala assim, o cara fica lá tão focado, né, a gente nem conversa. Mas é porque realmente, às vezes, é muito estressante. E dentro desse contexto, eu vou falar... Nossa Senhora! Dentro desse contexto, eu vou falar por mim, tá? Por exemplo, eu tenho que usar maquiagem por causa do meu trabalho e tudo mais. Então, quando que você tem que procurar um fisioterapeuta dermatofuncional? Porque essa é uma pergunta importante. Quando que a pessoa... Quando e por que ela deve procurar um profissional, um terapeuta dermatofuncional? Quando que eu falo assim, olha, eu preciso procurar, em vez de procurar um outro tipo de profissional? Então, André, aí a gente tem algumas facetas, tá? Para serem abordadas. Por exemplo, você pode procurar um profissional quando tem algo na sua imagem que te incomode. Então, por exemplo, você tem uma mancha que causou uma alteração na sua face, principalmente para mulheres, é mais comum em mulheres, utiliza a maquiagem e não consegue cobrir. Vocês que trabalham frente à televisão, vocês estão sempre utilizando maquiagem, tem uma alteração de pele. A pele começou a ficar mais oleosa, ou a pele começou a ficar mais ressecada. É importante você procurar a orientação de um profissional. Ou vocês que trabalham muito tempo em pé, muito tempo sentado. Isso que eu estou falando vocês é tanto para vocês, profissionais da área da comunicação, para quem está atrás da câmera e qualquer um de nós, tá, André?
passa muito tempo em pé ou sentado, que causa um edema nas pernas, aquela sensação de cansaço nas pernas. É importante procurar um profissional para ele avaliar e determinar se, por exemplo, uma drenagem linfática seria suficiente para diminuir esse edema, diminuir esse inchaço. A maioria delas é por alterações estéticas mesmo que causam impacto, tanto social quanto psicológico. Por exemplo, para quem tem filho, que está vendo que o filho está tendo uma diminuição no rendimento escolar, ou que ele não tem o hábito de se enturmar com coleguinhas, pode ser por uma alteração estética, por exemplo, por acne. Isso é muito comum em crianças e adolescentes, tá, André? Eu passei por isso. Pois é. A pessoa se retrai, se sente tímido, né? Ô, André, falando no seu ambiente de trabalho, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que vocês têm tomado as medidas preventivas lá na Record? Conta pra gente um pouquinho do seu dia a dia. Então, no meu caso, assim, o único lugar que eu saí, desde quando começou a pandemia, eu entrei de férias no meio da pandemia, e eu fui para casa da minha mãe. Inclusive, antes de eu ir, eu até fiz o teste, mesmo, eu fiz até o PCR, que é o teste mais completo e tal, mas assim, no meu dia a dia, a gente toma todas as medidas. Eu fico de casa para o trabalho, agora eu estou sem máscara, porque eu estou sozinho em casa, né? Mas eu só uso máscara o tempo inteiro. Quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar o terno, tanto é que eu já estou sem, eu cheguei aqui daqui a pouco. O álcool gel também fica sempre aqui, que não substitui lavar as mãos, né? Mas a gente lava as mãos. Lá na Record, por exemplo, quando eu chego, a gente tem um ambiente de trabalho, tem uma distância tem que manter uma distância, e passa o álcool em tudo. Porque como outras pessoas já sentaram e tudo mais, eu já chego passando álcool e tal. E lá, por exemplo, agora começaram a medir a temperatura, porque febre é um dos sintomas da Covid-19. Então, são basicamente esses cuidados. Você que já estudou a Covid, é por aí? É por aí, André, tá correto. Manter o distanciamento, higienização correta das mãos, lavar sempre as mãos com água e sabão, de preferência sabão líquido, utilizar o álcool 70. Eu tenho dito, André, para quem convive comigo, carregar na bolsa, pode ser aqueles vidrinhos pequenos, pode ser álcool em spray, se não conseguir o álcool em gel. Nós tivemos aí toda aquela repercussão de falta de álcool em gel no mercado, né? Sempre que pegar em alguma coisa, algum produto, não tiver com luva, né? A gente tem essas luvas que a gente consegue comprar, que são luvas de procedimento. Você utilizar o álcool sempre após manipulação, até chegar em casa. Chegou em casa, tira o calçado do lado de fora, tenta tirar a roupa do lado de fora, colocar no saco plástico, manter isolamento mesmo. E a qualquer sinal de síndrome gripal, que a gente fala, né? Não sair correndo para ir para o médico, aguardar a evolução. Febre, tosse, coriza, mas a partir do momento que começou com uma falta de ar, que a gente conhece como dispneia, aí sim procurar um profissional. E uma outra coisa, puxando o gancho, André, que é bem importante a gente alertar a população, duas coisas da verdade. Uma são os golpes, né? Hoje, inclusive, tentaram me aplicar o golpe usando o nome do Vinícius Araújo, repórter, colega de vocês. Eu até alertei ele, printei tela e mandei, falando que era uma lista VIP, que iam colocar o nome. Vocês têm alertado muito na Record dia a dia, falando desses golpes que têm intensificado nesse momento, né? E a segunda coisa, a gente ficar atento às diretrizes que têm sido divulgadas pelo governo em relação aos cuidados da Covid-19. Você falou uma coisa que eu faço também que eu não citei. Eu deixo o sapato do lado de fora. É engraçado que aqui no prédio você vai passando assim pela escada, todo mundo com um monte de sapato do lado de fora. Eu já vi gente ganhando dinheiro fabricando móvel para deixar o sapato do lado de fora. Outra coisa que é importante, já que você falou da Covid, que é o seguinte: eu peço comida. Quando você vai pegar comida, eu acho interessante. O que você faz? Primeiro, você vai de máscara, claro, né? Mesmo que esteja na sua porta, não é isso? E lava, o que faz? Então, você recebeu, seja compra de mercado, seja comida,
manter o distanciamento do entregador o máximo que for possível, né, André? Até porque você tem que receber. Pagar sempre com cartão de crédito ou de débito é melhor do que ficar manipulando o dinheiro, até para não ter essa questão de troco. Entrou com o produto, tentar passar álcool em gel nos produtos, antes de guardar na despensa ou antes de saborear, né? Sim. Agora, a gente falou sobre a questão de você ser uma fisioterapeuta dermatofuncional, mas você já trabalhou também num hospital como intensivista. Sim. E já que você falou da Covid-19, infelizmente tem muita gente tendo que ser internada, muitas vezes na UTI, ou no CTI, né? Por causa, isso é um problema sério, todo dia a gente divulga os números de internação, de leitos ocupados e tudo mais. E muita gente não sabe, mas todo CTI ou UTI precisa de um fisioterapeuta, né? Não adianta você comprar aparelho se você não tiver os profissionais. E entre esses profissionais tem o médico, tem o enfermeiro, tem o auxiliar de enfermagem, né? E o fisioterapeuta. Toda UTI CTI tem que ter fisioterapeuta? Sim, André, foi regulamentado pelo COFITA, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que nós temos um fisioterapeuta para cada 7 leitos em ambiente de UTI, tá? Ou ambiente hospitalar, em torno de 8 a 10, se não tiver casos mais... não for um espectro de urgência. E aí, esse fisioterapeuta ele vai trabalhar em toda a reabilitação funcional, e eu vou te dizer o porquê que é importante desse profissional. Imagine você dentro de um CTI, imóvel, você não tem mobilidade, às vezes você está com aquele tubo, né, que a gente chama do TOT, né, o tubo orotraqueal, e aí você sai daquele tubo, às vezes, para uma traqueostomia. Ou você tem o despertar, que é um dos protocolos que os médicos utilizam diariamente para prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica. A gente sabe que tempos prolongados de ventilação mecânica ou o manejo inadequado, por isso que a gente precisa de profissionais capacitados, pode induzir uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, o fisioterapeuta ele vai atuar tanto nessa abordagem preventiva da pneumonia associada à ventilação mecânica, quanto no tratamento de toda e qualquer repercussão e evitar o imobilismo. Imagina, você despertou agora de um coma, seja ele induzido ou não, sem movimentar, sem conseguir movimentar. Ou às vezes você tem a sensação que está movimentando e você não vê, por exemplo, um membro se elevar. Você tenta movimentar o braço, na sua mente você acha que está movimentando, mas quando você olha, não tem movimentação, não tem contração nenhuma. Então, a fisioterapia ela vai abordar tudo isso. Posso fazer uma pincelada bem mais rapidinha em relação à atuação do fisioterapeuta no CTI? Sim, claro. Então, nós primeiro vamos atuar em equipe multidisciplinar, então com médico, com nutricionista, com a fono, com equipe de psicologia. A equipe de psicologia dá um suporte maravilhoso nos processos de reabilitação para gente. Vamos manipular o ventilador mecânico, que a mídia aí tem propagado como respirador mecânico, né? E eu vejo vocês pincelando. Só uma coisa, então, só um parêntese, que é bom que se diga. Muita gente fala desse ventilador ou respirador, mas não basta só comprar o aparelho. O governo comprou 20 mil. Você pode comprar 20 mil. Se colocar para eu fazer, eu vou matar um paciente, né? Não adianta só comprar. Tá. Não adianta só comprar. O profissional, na verdade, a ventilação mecânica, quem atua é todo e qualquer profissional que esteja lá dentro, o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o conselho de enfermagem hoje liberou também, mas a gente tem que estar preparado. E não adianta só querer manipular o ventilador mecânico como se fosse um videogame, André. A gente tem que conhecer a repercussão dessa ventilação no paciente. O que vai impactar para esse paciente? Porque excessos de fluxos ventilatórios, por exemplo, eu posso lesar o pulmão desse paciente. Então, eu tenho que conhecer a patologia, eu tenho que fazer uma avaliação diária desse paciente, e às vezes eu avalio esse paciente dentro do ambiente de CTI 3, 4, 5, 6 vezes. E às vezes eu demoro muito tempo para chegar num ajuste de ventilação que seja adequado para ele, tá? Sim. Agora, vamos lá. O paciente conseguiu, né, vencer a Covid. Né? A gente vê também muito na mídia
aquela comemoração, todo mundo batendo palma, cantando, porque conseguiu vencer, assim, conseguiu ter alta, né, do ambiente hospitalar depois de passar por tudo isso. Mas você estava me falando sobre a questão da reabilitação, antes da gente começar aqui, que às vezes ele perde o olfato, às vezes ele perde movimentos, e aí também é preciso a fisioterapia, né? Isso. Então, André, igual eu te falei, o paciente que ele fica acamado ou que está sob ventilação mecânica, ele vai ter uma fragilidade pulmonar e uma fragilidade muscular no geral. Às vezes, esse paciente que chegou no hospital, às vezes até andando, sai do hospital sem conseguir andar, tá? Às vezes, esse paciente vai para casa com aquela cânula de traqueostomia, que é aquele aparato, o suporte ventilatório para ele, e eu preciso reabilitar esse paciente, às vezes no domicílio mesmo, eu consigo fazer um processo que a gente chama de decanulação, que é retirada dessa cânula. Claro, tudo baseado em pesquisa científica, tudo baseado em ciência e em apoio multidisciplinar. E aí eu tenho que trazer esse paciente através de treinos específicos, de acordo com a avaliação dele, para garantir uma função motora restabelecida, para reinserir esse indivíduo no ambiente dele, tanto social, né, familiar, quanto pensando no prospecto futuro, né, o retorno deles às atividades trabalhistas ou laborais, como nós chamamos. Agora uma pergunta interessante, porque a gente está vivendo muito a era das lives, a gente está tendo até uma regulamentação de telemedicina, eu tenho visto alguns psicólogos atendendo online. A questão da fisioterapia, tem alguma coisa online nesse momento? Como é que está aí? Sim. Então, André, nós temos como dar um suporte para esse paciente em relação, por exemplo, você estava fazendo um tratamento com um fisioterapeuta para disfunções na sua coluna e estava utilizando do recurso ou da fisioterapia ortopédica ou do Pilates. Eu consigo, através do telemonitoramento, acompanhar o seu tratamento em casa. Algumas patologias eu não vou conseguir fazer isso, porque eu preciso utilizar da minha mão, eu preciso de uma avaliação constante desse paciente. Então, depende muito de caso a caso. Mas nós estamos também trabalhando nas questões preventivas, nas questões de orientação desse paciente. Então, eu recebo constantemente chamadas no WhatsApp de pessoas falando o seguinte: Letícia, eu comecei com febre, meu nariz começou a escorrer, estou desesperada, eu vou para o hospital? Então, a gente trabalha nessa questão também informativa, nessa questão preventiva, tá? E nas disfunções estéticas que elas requerem procedimentos, nós não fazemos abordagem, porque eu preciso estar com o paciente para poder fazer. O que a gente pode fazer nesses casos, André, é trazer esse cliente para dentro da clínica ou de um consultório, e aí tomando todas as medidas preventivas mesmo, as medidas para evitar o contágio desse paciente. Pois é, e aí, assim, dentro desse contexto de pandemia, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, porque cada dia fala uma coisa. A OMS primeiro falou que não era para usar máscara, depois falou que era para usar, agora é para usar. Aí falou que o paciente assintomático não transmite, depois falou que transmite. Cada hora fala alguma coisa. E o que eu tenho percebido é que as pessoas estão muito inseguras e muito perdidas. Sim. E eu sei que você estudou a questão da Covid, e muita gente às vezes testa também positivo e não tem sintoma. Você, como fisioterapeuta, o que, é que você falaria para as pessoas? Como lidar com isso? Então, André, é um momento de muita incerteza na área da medicina, na área da ciência. É um vírus relativamente novo, em que a gente está conhecendo ainda toda a repercussão, tudo que ele pode causar, né, na parte orgânica mesmo, né, e repercussão psicológica também. Então, estudos e mais estudos são necessários. A gente tem visto aí essas alterações de recomendações. Eu sugiro que siga as recomendações que estão sendo estabelecidas, porque antes você tem alguém em quem respaldar do que você fazer pela cabeça. Eu falo muito aqui em casa, você faz pela sua cabeça, contamina alguém, você é contaminado na rua, por exemplo, se sair sem máscara, ou está em aglomeração, você contamina uma pessoa que você ama, e aí você acaba causando uma alteração na estrutura de vida daquela família. Vamos supor, você contaminou um ente querido, essa pessoa faleceu.
como que você vai dormir no dia a dia com isso na cabeça, né? Você foi um dos responsáveis, ou provavelmente responsável pelo óbito daquela pessoa. Então, eu recomendo que siga as orientações da OMS, as orientações dos governantes mesmo, utilização da máscara, sempre que precisar sair, utilizar álcool em gel, aquelas medidas iniciais que a gente falou, deixar o calçado lá fora. E é muito importante, André, nessa época de pandemia, a gente tentar respirar fundo, acalmar. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente entra em paranoia mesmo, quer sair comprando tudo que aparece pela frente, como uma medida de fuga mesmo. É calma, é paciência, é respirar e pensar que amanhã vai ser melhor. Tentar ter uma noite de sono equilibrada, uma alimentação equilibrada, se manter ativo dentro de casa, procurar o que fazer. Se você não tem o que fazer, procurar o que fazer. Por isso que eu aluguei a bicicleta aqui para fazer aula online, né, em academia, para ter alguma coisa para fazer, porque se você fica em casa, trabalho, série não tem mais para assistir, porque você vai assistindo todas. Filme também não. Então, e alertar, André, para essas pessoas que estão maratonando em séries, para tomar cuidado, para não ficar o tempo todo deitado, né? Manter ativo, assiste uma, sai, vai fazer alguma coisa, vai ler um livro, exercite, ande no seu ambiente. Posso aproveitar, André, e mandar um beijo? Que eu falei nisso, eu lembrei de uma coisa. Pode. Pelo Facebook eu não consigo acompanhar 100% aqui, mas tem muita gente assistindo. O Arthur Henrique, ele é neto da Fátima, que está mandando um beijo para nós, um beijo, Arthur. Doutor Eduardo, o doutor Marques Filho, o William, a Gisele Ramos, sua colega de trabalho, o Rondon, um beijo para todos vocês, obrigada pela participação. Então, depois nós temos que fazer pelo Instagram também, viu? Vamos marcar. Além do Facebook. Eu na verdade, eu estou começando. É a primeira live que eu faço, hein? Na verdade, assim, eu já fiz live, de belo dia, eu falei, quer saber? Eu vou chegar em casa, vou fazer uma live eu mesmo. Aí fiz no Instagram. Mas fiz assim, para conversar com o pessoal e tal, logo no início da pandemia. E antes eu fazia assim também. Eu vou entrar lá ver o que dá. Ia conversando. Mas eu acho interessante, e até a gente tem uma fonoaudióloga, que a gente estava falando de profissionais de interdisciplinaridade, que é a Cris. Eu até falei, vamos fazer uma live. Ela está trabalhando agora com a questão da comunicação, a comunicação mais afetiva e tudo mais. E ela trabalha, por exemplo, eu conheço ela desde antes de entrar na Record. Ela é minha fono. Então, acho interessante porque as pessoas podem ficar sabendo coisas que não faziam ideia, como a questão da fisioterapia, né? Porque muita gente, os leigos, do mesmo jeito que eles ficam perguntando para a gente, o que faz o jornalista? E pensa que a gente chega lá, apresenta e vai embora. Por exemplo, o fisioterapeuta não, né? Então, acho que é uma oportunidade interessante de esclarecer mesmo o papel, essa questão da fisioterapia dermatofuncional. Eu comecei a conhecer mais depois que você falou. Então, assim, informação é tudo, né, Letícia? Informação é tudo, André. E dentro desse contexto, olha, já está quase o tamanho do jornal que eu apresento, já quase 40 minutos. Hein? Eu não estou conseguindo ver, porque eu estou na outra plataforma, começou a chover aqui, você acredita? Estou numa outra plataforma, mas enfim, mandar um abraço a todo mundo que assistiu, que está assistindo. Então, Letícia, dentro dessa questão de tudo que nós conversamos, de tudo que a fisioterapia faz, o que você falaria para as pessoas? Porque eu acho que o mais importante é ter qualidade de vida, seja na estética, seja na recuperação, seja na questão que você falou de não ficar na cama o tempo inteiro vendo série porque vai te fazer mal. Então, para a qualidade de vida, o que fazer? Dizem que corpo são, mente sã, né, André? Eu falo isso sempre. E o contrário também é equivalente. A gente tem que garantir, o Rondon colocou aqui para a gente, né? Os cuidados são primordiais, tanto do corpo quanto da mente. A gente tem que trabalhar em equilíbrio, trabalhar em sintonia sempre. Ter calma nesse momento, ter cautela. A gente, quando entra em desespero, André, a gente perde a capacidade de concentração
a gente perde a capacidade de arguir alguma coisa, tá? Então, é importante parar, respirar, na dúvida, perguntar mais uma vez para um profissional, para questionar alguém, ou acalmar, tentar se acalmar, né? Nesse momento é primordial, a gente não sair fazendo besteira aí. Eu fiz uma live com um colega essa semana e ele reportou o seguinte: o número de pessoas que estão no trânsito, causando brigas, causando mortes, eles têm aumentado de forma bastante assustadora em São Paulo. Justamente por esse momento, é um momento de incerteza, está todo mundo estressado, comércios fechados. Aqui a Rua Tiradentes, que é uma das principais aqui em Contagem, na região onde eu moro, tudo fechado, as pessoas são desesperadas, né? Eu penso assim, vamos acalmar um pouquinho, esperar um pouquinho, eu sei que é difícil, eu já vivi essa situação também. Se todo mundo resolver sair às ruas agora, o número de contágios vai estar imenso. E a gente tem visto o número alarmante de pessoas que têm sido infectadas e muitas vezes que não têm um suporte para atendimento imediato, né? Sim, e eu acho que você falou, né, corpo são e mente sã, independente de pandemia ou não. E eu acho que tudo que você falou sobre a questão da fisioterapia resume exatamente isso. Se você está com uma coisa que te incomoda, você tem que procurar sanar essa coisa que te incomoda. Seja uma questão, você disse, por exemplo, de mulher, seja de celulite, de estria, seja de uma mancha, gravidez da mancha, né, inclusive na pele da mulher e tudo mais. Isso vai ajudar você a viver melhor. Acho que isso é o mais importante, com Covid ou sem Covid, né? Com Covid ou sem Covid. E que essas lições que a gente tem aprendido hoje que sirvam para o futuro, né, André? Para que a gente tenha mais cautela, que a gente tenha mais empatia pelo próximo, que a gente tenha mais respeito pelo próximo, que nós consigamos trazer um pouquinho das dores do outro para a gente e ver o que a gente tem causado de dor nesse indivíduo. Por exemplo, a minha mãe não está saindo na rua desde que começou a pandemia, ela não põe um pé no portão. E isso, para ela, é fundamental, ela está contribuindo com a população, e ela acha extremamente desrespeitoso quem está saindo de forma aleatória, para passear, para promover festas, porque não está pensando no outro, né? E a gente tem que ter muito cuidado também, André, com as informações que estão sendo vinculadas. A gente tem que aprender a filtrar um pouquinho. Tem muita fake news surgindo. Procurar um profissional que seja especialista. Na dúvida, não faça, pergunta. Procura um profissional. Esse negócio das fake news eu entendo bem. Você fala exatamente isso. Na dúvida, não compartilhe. Na dúvida, não compartilhe. Exatamente. Porque aí você acaba fazendo mal para o outro. Acaba fazendo mal para o outro. A dona Maria Isabel está aqui mandando beijos para gente. Um beijo. Deixa eu te falar. Dona Maria Isabel, eu não a vejo. Eu vi ela uma vez no início da pandemia. Ela veio aqui com marca. Encontrei com ela lá fora. Ela veio para me dar uns presentes que ela sempre me dá. Então, um beijão para ela também. E eu sei que ela está sofrendo dentro dessa pandemia também, dentro do isolamento social. Mas, como você disse, com paciência, vai passar. Ela é do grupo de risco, né, André? Eu tenho conversado muito com ela também, assim. Para ficar quietinha mesmo, ela falou que está seguindo todas as recomendações. Ela é grupo de risco, hipertensos, diabéticos, qualquer pessoa que tenha alteração no pulmão, seja ela qual for, que nós chamamos de pneumopatias, pessoas que têm alterações cardíacas, sempre manter isolamento, né? Sempre manter essas regras de distanciamento social, utilização de máscara, e lembrar que nem todo mundo que está sendo contaminado pelo corona, que tem sido infectado, tem sintomatologia. Muita gente é assintomática e está por aí transmitindo o vírus, né? A maioria, inclusive, né? Pois é. Então tem que tomar. Eu já fiz 3 testes. 3. O último na sexta-feira. Caro esses testes, tinha que ser tudo de graça. Os planos de saúde começaram agora, né, André? Apareceu uma portaria obrigando os planos de saúde a prestarem esse serviço à população que necessita mesmo, de acordo com a avaliação médica, né? Sim, eu fiz, na verdade, por precaução mesmo.
Paguei, eu fiz 2 em um laboratório aqui da região hospitalar e um numa drogaria. Ela faz um teste mais completo, uma drogaria específica lá no Estoril, na Mário Werneck. Fiz lá na última sexta-feira. Mas eu acho, igual você falou, assim, o certo a OMS falou desde o início, testar, testar e testar. E isso, infelizmente, não está sendo feito, né? No Brasil não tem sido feito da forma que deveria ser, e em Minas está bem precária essa testagem, né, André? Bem precária. É o terceiro estado que menos testa. Que menos testa, exatamente. E que é uma tristeza, né? Porque como que você vai controlar pico e platô sem fazer os testes, sem saber fazer, traçar um paradigma de forma totalmente coerente, né? Exatamente. Começou a chover aqui mesmo. Olha como é que esse mundo tá doido. Nós estamos em julho e está chovendo. Exatamente. Um pouquinho antes da live estava bem frio e choveu, tá? Agora começou a chover há pouco tempo. Eu falei com minha mãe que mora em Joatuba antes eu ligo para ela todo dia quando sai do trabalho. Há pouco começou a chover do nada aqui em Joatuba. Eu falei, agora ainda não choveu em Belo Horizonte. Então foi de Joatuba, Betim, Contagem, chegou em Belo Horizonte e agora. Ô André, o doutor Eduardo, ele é psicólogo, um grande amigo meu, um abraço para você, doutor. Ele está perguntando o seguinte, por que de utilizar o álcool 70 e não outro? Na verdade, o álcool 70, ele tem uma concentração que é suficiente para garantir um efeito bactericida, né? Para causar uma desnaturação das proteínas dos micro-organismos. Então, ela já consegue, de forma bastante eficiente, na presença de água, com a presença da água dela, facilitar a remoção ou bloqueio, se queira dizer assim, da bactéria. Tá? Mas o álcool 70 não substitui lavar com sabonete, né? Não, jamais. O álcool 70 para você, por exemplo, você precisa ir trabalhar, pegou um transporte público, ao longo do seu trajeto, você fazer a utilização desse álcool até você conseguir a água e o sabão, tá? E outra coisa, outra característica desse álcool 70 também, que a volatização dele, ele é menor. Então, a gente consegue um maior tempo de contato do álcool, ou seja, ele não evapora de forma tão rápida, tá? Respondido. Doutor Eduardo, psicólogo, como você disse também, muita gente está precisando, nesse momento, de ter a ajuda de um profissional da psicologia, porque é um momento difícil para muita gente. E tem muitos psicólogos atendendo por online mesmo. Minha irmã está fazendo terapia online. Ela está também, desde o início lá de Joatuba, fazendo terapia online para, né, conseguir também passar esse tempo mais difícil, né? Muita gente surtando, entrando em pânico, né, André? É um momento de bastante cautela, é um momento que causa realmente bastante segurança na gente, mas é preciso a gente agir mesmo com aquela folguinha, aquele respirar e procurar metodologias de escape, de fuga, que não sejam em compras, que não sejam em agressões físicas ou verbais, que não sejam ultrapassando o limite que é do outro, ultrapassando as recomendações que são determinadas pelos nossos órgãos que são competentes, né? Então, você tem acompanhado a Maria Júlia? Maria Júlia estava entediada, começou a fazer um canalzinho para ela, os videozinhos dela, fazer um bolo, ficar mais tempo com seu filho, ler um livro, maratonar numa série, sempre mantendo uma vida ativa, tá? Não é ficar o dia inteiro em casa, não. Levantou, tira o pijama, toma um banho, vida nova, dia novo, deixa a preocupação de amanhã para viver amanhã, né? Exatamente, como estão dizendo, viver um dia a cada dia, mantendo uma certa rotina, né? Você disse da questão do exercício físico, eu citei que aluguei uma bicicleta, mas quem não alugou, tem um monte de live aí de academia que dá para fazer sem ter equipamento nenhum também. Aí não, é que para quem gosta de dança, tem muita dança, tem muito perfil aí nas redes sociais de dança, né? Você consegue fazer em casa, num colchonetezinho em casa, ou às vezes você nem precisa de um colchonete para fazer nenhum tipo de atividade. André. Você citou a Maria Júlia, né? A Maria Júlia, criança também tá tendo que se virar também, né? 4 aninhos, ela já não tem mais o que fazer, porque ela estava indo para a escolinha, né? Agora não tem mais os coleguinhas.
Aí brinca, 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 muda de atividade, vai para outra, daí a pouco ela olha e fala assim, ela tá ficando na casa dos meus pais, né? Porque os pais dela trabalham. Vovó, o que mais que tem para eu fazer? Não tem mais nada para brincar. 4 anos, André. Então, assim, ela sente falta dos coleguinhas, ela sente falta de sair, de ir no mercado. Então, as crianças também estão ficando bem chateadas com a situação. Elas, a maioria não entende exatamente o que tem acontecido, né? Mas que isso impacta na vida delas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas você ia falar alguma coisa aí? Já esqueci, André, o que eu ia te falar. Pode ser bem sincera. Lembrei. Sabe aquela gaveta que você queria arrumar, que estava lá parada, você vivia reclamando que você trabalha demais, pega trânsito demais e que nunca tinha tempo? Começa a arrumar ela. Sabe aquele livro que você queria ler e que você não tinha tempo? Pega o livro, vai ler. Eu queria tanto poder chegar em casa e preparar um jantar especial para o meu marido, para minha namorada, para o meu esposo. É o momento agora. Vamos pensar que daqui a pouco tudo isso passa. As primeiras... os resultados das primeiras vacinas têm surgido aí com resultado positivo, daqui a pouco a gente vai ter. E eu queria até aproveitar, André, que você falou muito bem hoje durante o jornal, sobre a importância da vacinação em relação ao sarampo, né? Que as pessoas têm deixado de vacinar e uma doença que já estava erradicada está retornando. Sim. E a gente falou hoje, 11% só das pessoas que vacinaram, é muito pouco, dentro de uma doença que já estava erradicada. A gente não está querendo a vacina para a Covid, para o sarampo já existe, a gente vai deixar de vacinar? Pois é. A vacina da gripe, aqui na região onde eu moro, eles começaram a estender a vacinação para o restante da população, porque a maioria das pessoas que eram um grupo de risco não se vacinaram. E aí cabe aquela questão, educação e saúde tem sido feita, a gente tem visto isso, os alertas nas mídias, nas redes sociais. Tem a questão também que pode ser que, por exemplo, você mora aí na região aí do Floresta, você se vacinou em outro bairro e aqui está sobrando. Então, agora é hora de vacinar. É importante a vacinação. Agora está extensiva a todo mundo agora, né? Para todo mundo. A vacina da gripe, ela não impede que você seja contaminado pela Covid-19, né? Mas ela é um reforço a mais para descartar uma síndrome gripal, né? Então, aquele paciente vacinou, está gripado, será que é realmente uma gripe ou será que não é um SARS-CoV? Será que não é o Covid, né? Exatamente. Eu vacinei, eu faço tudo no primeiro dia. Eu fiz meu imposto de renda no primeiro dia, tanto é que eu já recebi a restrição, e vacinei também no primeiro dia. Pode dividir. Um abraço. No primeiro dia mesmo. Um abraço aqui para o David, que está assistindo a gente. A Fátima colocou assim, um dia após o outro e gratidão sempre. Herbert sempre presente com a gente. E o doutor Eduardo, psicólogo, falando um dia de cada vez. Aprendi muito com ele. 50% a responsabilidade é sua. Os outros 50% a responsabilidade do outro. É isso aí. Eu infelizmente não estou conseguindo ver quem está no meu Facebook, porque eu estou numa outra plataforma, mas depois eu vou ver. Depois a gente marca de responder também. O pessoal perguntou. Pode mandar, eu não consigo ver tudo também, né? Algumas coisas que já passaram, eu não consigo retornar, né? Mas a gente vai respondendo, pode mandar aqui pra gente. Raquel Camargo, terapeuta ocupacional, trabalhou comigo no hospital. Um beijo, Raquel, uma grande terapeuta ocupacional. Um beijo. Que também é importante, né, dentro da reabilitação também, né? Eu falo o seguinte, André, a gente nunca reabilita sozinho. Além da equipe, a gente precisa do paciente querer. Se o paciente não quiser, ou o cliente, como utilizam hoje em dia, se o cliente não quiser, ele nunca vai ser reabilitado, né? Mas esses profissionais, a fisioterapia trabalha muito em conjunto com a equipe de nutrição, com a equipe de terapia ocupacional, com a equipe de fono. Um beijo para Carolzinha. Carol, um beijo para você, meu amor. Carol é uma fono, excelente fono. Por exemplo, André, o processo de acamamento a gente sabe que vai trazer repercussão na questão da nutrição do paciente também, né?
E isso vai impactar diretamente. Como que um paciente que está malnutrido ou desnutrido vai conseguir ficar de pé, vai conseguir andar? A demanda metabólica desse paciente é muito grande, então eu preciso de um suporte da equipe de nutrição também comigo. Aí você falou um negócio interessante, que é o seguinte, também não adianta você ter todos esses profissionais se a pessoa, os 50% da pessoa, se a pessoa não quiser. A pessoa fala, eu quero emagrecer. O que você faz para emagrecer? Você acha que vai surgir do nada? Não vai surgir do nada, né? Não adianta ter um médico, um nutricionista e falar, você faz isso se você não quiser, não vai adiantar. Exatamente. A pessoa tem que querer, né? Ela tem que contribuir com 50% de parcela que lhe é devida. E para quem crê em Deus, não adianta ficar esperando cair do céu a sua reabilitação, sua recuperação. Tem que fazer por merecer mesmo. Deus manda uma ajuda, né? Mas se você não pegar essa ajuda, não adianta. Com certeza. Mas me fala, Letícia, então nós vamos marcar uma outra live no Instagram para falar sobre tudo isso. E eu acho que ficou bem claro tudo que você explicou, seja da fisioterapia ou dermatofuncional, em todas as áreas, desde o início, quando você começou a explicar o que era a fisioterapia, quais áreas que a fisioterapia atua, só para recapitular também, né, as recomendações sobre quando que é em casa, quando que é na clínica, a questão da Covid, né, enfim, eu acho que ficou bem, você podia até ser professora também. Um sonho, André, estou em busca de um... Esclarece muito bem. Mas assim, então, para arrematar tudo, né, eu acho que você já deu muitas dicas para as pessoas, em todos os sentidos, mas num resumão, assim, para que quem está vendo possa pegar de pronto. O que você falaria, não só sobre a pandemia, mas sobretudo dentro da sua área? Tá. Então, respirar sempre, é o primeiro passo, tentar manter a calma, desacelerar. É um momento de reflexão. As pessoas devem estar... cabeça já está aumentada de tanto ouvir reflexão. Mas é verdade, a gente precisa refletir sobre tudo que tem impactado essa pandemia na vida da gente. O que a gente pode melhorar, né? Ter consciência de que a gente não está no mundo sozinho, muitas vezes é preciso uma ajuda de um profissional, seja um fisioterapeuta, seja um nutricionista. Nós todos estamos preparados para atender esses pacientes, seja em consultório, seja ambulatório, seja a nível domiciliar, tá, André? Os atendimentos domiciliares não pararam. O CREFIT, ele dá para a gente autonomia para determinar se esse paciente precisa ou não de um acompanhamento profissional. E a partir daí, eu vou tomar todas as medidas preventivas para garantir segurança não só para o paciente e os acompanhantes dele, como para a gente também, né? A gente lida com muita gente. Seguir as recomendações que estão sendo preconizadas agora. Eu sei que a gente está num momento aí que, como você abordou anteriormente, é um vai e volta, um disse, não me disse, mas vamos seguir, porque 50% da responsabilidade vai ser nossa e 50% do governo. E o governo não vai querer superlotar os hospitais, porque eles não vão ter como fazer o remanejamento desses pacientes, prestar um atendimento de qualidade, né, que garanta o retorno. Então, 50% da responsabilidade é minha. Sair de máscara, usar o álcool em gel, procurar distrair, manter uma vida ativa. Se precisar de um profissional fisioterapeuta, na plataforma do Crefito, é só você jogar em Crefito 4, que é a região de Minas, tem uma lista de profissionais que podem atender, podem me procurar, que se não for da minha área de abrangência, de atuação, ou até mesmo de região, eu posso indicar algum outro colega, tá? Então, é isso. Basicamente é isso, as outras coisas que nós dissemos, o álcool em gel, a questão da roupa, da vestimenta, né? Do banho, tomar um banho sempre que chega da rua, quando possível. Não, com certeza. Então, igual você falou, seja até no Facebook mesmo, eu tenho certeza que se alguém procurar com alguma dúvida, evidentemente, você vai prontamente responder, e as redes sociais hoje são muito importantes, né? Extremamente importantes, André. A gente tem que saber filtrar mesmo, né? Nós temos muitos profissionais aí, profissionais bons fazendo lives,
O Reinaldo Andretti mandou um recado aqui, ó. Qual foi a sua primeira matéria, quem foi um dos primeiros cinegras que trabalhou com você? Isso aí foi na TV UniBH, numa época distante, longínqua. Jovenilda, foi em 2006, 2007, 2005. Uma matéria que, obviamente, a gente sempre lembra, tinha um festival de inverno, que eu nem sei se tem mais, acho que não tem mais, não. Em Sabará, a gente fez a matéria de uma pessoa que tinha, de um homem que tinha uma borracharia, fez da borracharia uma biblioteca, e ele auto-intitulou Borracha Lioteca. E eu e Reinaldo Carvalho, com a Kombi do UniBH, porque o UniBH está Kombi, nós fizemos uma matéria fenomenal lá na Borracha Lioteca. Você sabe que eu fiquei sabendo, só para chama Regiane, uma pessoa que foi da TV Uni, tem tudo isso arquivado, ela falou que vai arrumar esses negócios. Estou esperando. Que legal, hein? Que legal. Tá na Fundac, que é a fundação, né, que cuidava do UniBH, não cuida mais, mas continua lá e diz que está tudo arquivado. Reinaldo é baixinho, bobo, mas eu fico acompanhando ele aqui, às vezes eles mostram, até pelo movimento da câmera, eu fico puxando a orelha dele. Tá? O bichinho tem força no braço, rapaz, consegue segurar a câmera ali, a maioria das vezes sem tremer, 99,9% sem tremer. Quando treme, chega aqui, ai, meu braço tá doendo hoje. Porque aí quando tem que fazer um plano de sequência grande, né? Quando a Gisele Ramos, a Chile Barroso, ela gosta de um plano de sequência, sabe? Aí no plano de sequência não tem jeito, vai andando de um lado para o outro, dispara a falar, porque repórter tem mania disso, aí é complicado. E esquece que o bichinho tem as perninhas curtinhas, né, André? Não, imagina, não sei, a câmera deve pesar uns 10 quilos, tá doido. Quanto pesa a câmera? Estou perguntando ele aqui. Quanto pesa a câmera? 13. Uns 13 quilos. Aí tem que ter fisioterapeuta mesmo, senão não aguenta, não. Né? Rapaz, manter o Nicolas ali com 11 quilos já tá difícil, se imagina manter a câmera. Pois é. Outra coisa, para profissional, né? A gente citou cinegrafista, trabalha muitas vezes a câmera num ombro só, né? É importante ter um acompanhamento também. Pois é. Esses profissionais, eles deixam até aqui o nosso abraço para eles todos, né? Sim, a gente não parou. São guerreiros, tá? São guerreiros. Eu tenho acompanhando as matérias aí. Ô, André, Paulo Henrique trabalhou comigo, acompanhando a gente. Paulinho, um abraço para você. Rosane, lá de Ouro Preto. Conheço. Né? Conheço o Preto, conheço a dona Rosane, um abraço. O Herbert está desejando aqui parabéns para nós, felicitando. Doutor Eduardo também. Ronaldo, esposo da Rosane, acompanhando a gente. Um abraço, Ronaldo. O Marcos Ronaldo, Filho. ele gosta de música boa. O Ronaldo gosta de música boa. Ronaldinho. André, me conta um pouquinho como é que você tem vivido nessa pandemia. Gisele, beijo, entrou de novo. Como você tem vivido nessa pandemia e o que você tem feito para minimizar esse estresse que é gerado pela pandemia? Olha lá, ó, tá atrás ali, ó. Olha a minha bicicleta de spinning ali, ó. Todo dia de manhã, 8 horas da manhã, vou lá na academia, tem a live. A bicicleta tem um aplicativo, que você sabe lá, sabe mais ou menos, né? Caloria, rotação e tal. Aí eu ligo no aplicativo, boto a televisão aqui na sala e vou lá na live todo dia de manhã. E eu gosto, infelizmente, eu gosto muito de notícias. Então, antigamente, eu ficava o dia inteiro vendo notícias. Chegava em casa e ia para o canal de notícias. Eu parei um pouco com isso porque estava ficando doido. Uhum. Então, agora, eu tenho uma mania de série repetida. Então, tem uma série que eu já assisti nessa pandemia 5 vezes, que é The Crown, que é sobre a história da Rainha Elizabeth. Eu já assisti 5 vezes, são 3 temporadas, eu já assisti as 3 temporadas 5 vezes. Eu já até decorei as falas do The Crown.
E você falou de ler livros, assim, livros que eu gosto muito de história e gosto de livro biográfico. Tem que eu até recomendo para as pessoas, um autor, ele não é historiador, ele é jornalista, chama Laurentino Gomes, e ele fez uma trilogia sobre as principais datas assim, do Brasil Império da República, 1808, 1822, 1889. Eu já li também, tem mania de livro repetido, reli esses livros. Comprei porque eu tinha pedido, eu saí dando livro para todo mundo, nem sei onde é que estava. Eu comprei pela internet e reli. E é isso, estou doido para acabar esse isolamento logo, para a gente voltar a ter uma vida normal. Chegar essa vacina logo. Nossa, André, também não vejo a hora disso acabar. Tô doida para isso acabar e falar assim, não, foi só um pesadelo para garantir que a gente siga mais leve daqui para frente. Exato. E aí a gente vai curtir coisas que a gente nem dava valor e vai passar a curtir, né? Seja um show que você pode estar do lado de uma pessoa, aglomerar, né? Aglomerar vai ter mais valor. E você acha, André, que vai ter uma mudança no futuro em relação a shows, aglomerações, essas questões, e até mesmo do enfrentamento da população frente a essas pandemias e epidemias? Você acredita nisso? Todo mundo fala de novo normal, né? Eu acho que a população, parte dela, desde o início, está fazendo as medidas sanitárias, o isolamento, parte não está fazendo. E a gente pode olhar pelo recuo que Belo Horizonte teve, voltou a estaca zero, só serviço essencial. Da primeira vez, a cidade estava parada, realmente. Agora, a cidade, eu venho andando, continua praticamente do jeito que estava antes do recuo. Eu vejo, inclusive, que é um absurdo, no meu caminho para casa, a gente fazendo a rua de barco. Isso aí é demais, né? Mas eu acho que a população vai continuar desse jeito, parte respeitando, parte não, até acontecer a vacina. E eu acho que vai ficar um legado mesmo de higiene, né? De cuidar, de lavar a mão. Tinha muita gente que não lavava a mão. Quem vai no banheiro coletivo sabe, né? Você vê a pessoa usando banheiro e indo sem lavar a mão, né? Você fala, pô, a pessoa não lavou a mão. Até isso mudou, as pessoas estão mais preocupadas. Eu acho que esse legado sanitário vai ficar. Eu vejo muita gente falando, não tomei a vacina e não gripei, mas eu me cuidei mais. Né? Então, eu acho que essa questão, você que mexe muito com a área de saúde, né? Já com certeza tomava todas as medidas sanitárias, mas acho que a população em geral, depois que acabar a pandemia, vai continuar com essas medidas, o que é muito bom, né? Eu acredito muito nisso também, sabe? Eu acho que a população ainda tem aprendido bem. E me fala só uma coisa, puxando o gancho para a população. Você acha que esse retorno na flexibilização do comércio, você acredita que ele ocorreu em virtude da população estar mesmo assim, estagnada de estar dentro de casa e ir para a rua? Olha, a gente até entrevistou o Alexandre Calil, né, o prefeito, na segunda-feira. A gente fez exatamente essa pergunta. Entrevistamos também um dos infectologistas na sexta, quando teve o anúncio do retorno, que foi o Unai Tupinambá, que é um dos 3 que fazem parte do comitê de enfrentamento. E eles falaram que, primeiro, a população realmente, parte dela, né, começou a não cumprir. A questão dos leitos, que começaram a chegar num nível muito alto. E também a questão de Belo Horizonte não ser uma ilha, né? Você tem toda uma região metropolitana, não teve uma coordenação entre os municípios. Enquanto um flexibilizou, o outro ficou fechado, e aí, por exemplo, Betim teve que voltar atrás, Contagem teve que voltar atrás, Ribeirão das Neves. Então, acho que é uma mistura de coisas. E a gente espera que o comércio volte a funcionar com consciência mais rápido, né? Porque a economia também tem que funcionar. A saúde em primeiro lugar, mas a economia também. André, Laís de Ouro Preto, um beijo, Lala, acabou de entrar. Isso, ela também. Eu acho que ela é sobrinha de alguém. Não é? Não posso dizer que ela é linda porque, né, vai ficar meio contraditório dizer que ela é linda porque ela tem uns olhos parecidos com o Reinaldo. Não, os olhos do Reinaldo são verdes. É verde, ela é azul, é verdade, é verdade. Mas pelo menos é mais bonito que o meu, que é castanho. Nossa, minha mãe tem olho verde, eu tenho olho castanho, pelo amor de Deus. Cada olhar para sua beleza, André. Cada olhar para sua beleza.
Outro dia, minha irmã colocou um aplicativo, colocou meus olhos azuis. Eu falei, oh, meu Deus, obrigada por ter olhos castanhos. Eu ia ficar muito Não, realmente. Eu não ia combinar eu com o olho azul mesmo, não. Não é? É verdade. Mas eu acho que vai ter esse novo normal em termos... E vamos falar a verdade, porque no final das contas, você já teve uma pandemia que nós não vivemos, que foi a gripe espanhola, já teve a peste negra na Europa, o mundo foi se adaptando, a peste negra trouxe a necessidade de saneamento básico, apesar de que até hoje a gente não tem saneamento de fato no Brasil, 50% das casas não tem. A gripe espanhola trouxe a necessidade de mais vigilância sanitária, enfim. Eu acho que nós vamos nos adaptando e espero nunca mais passar por uma pandemia, nem na minha vida, nem nas futuras gerações. Tomara, André. Espero que sim. Você acha que nós vamos passar? Agora eu vou te perguntar, então. Você disse que já tem um porco aí com um vírus diferente aí da influenza, né, lá na China. Pois é. Eu acredito que a gente vai passar sim, mas depende muito de cada um da sua parcela de culpa, né? Como a gente disse anteriormente, de 50%, e das medidas mesmo governamentais para impedir que novos vírus atravessem a fronteira, fazer com que haja mesmo uma reestruturação, uma adaptação do sistema de saúde, principalmente do sistema público. Muitos brasileiros estão perdendo empregos, quem tinha convênio começou a cancelar convênio por questão financeira, né, André? Ou perderam seu emprego, e com isso o convênio também foi embora, né? Então, eu espero que os profissionais estejam preparados e que o governo dê essa estrutura para a gente. E espero, André, eu peço muito a Deus para que os nossos governantes eles tenham ciência da importância de manter essa estrutura que tem sido feita até hoje. Então, nós temos visto aí, diariamente, ventiladores que estão parados aí por falta de manutenção, que estão estragados e que foram recuperados e que hoje estão na ativa. Eu espero que eles continuem para dar um suporte melhor à população. Não só em relação à pandemia, em relação a tudo, né, André? Contratação de profissionais, a capacitação desses profissionais. Exatamente, depois de ventilador recuperado, a Polícia Militar recuperou um monte, estava jogado às praças, dinheiro público, né, jogado fora. Pois é. Então, estrutura hoje a gente tem, né, André? E que essa estrutura ela permaneça e que a população permaneça com consciência em relação a tudo. Exatamente. Eu me senti a Marília Gabriela agora, porque eu coloquei a mão assim, ó, de frente com o Gabi. De frente com a Gabi. Boa. Ela, grande entrevistadora, por sinal, uma das maiores do Brasil. Admiro demais. Silvânia Beijo entrou aqui, André. Tô falando porque você não está acompanhando, aí você não consegue acompanhar, sim, né? Laís mandou um monte de beijos. Gisele, você tá linda, Lei, te admiro muito. Um beijo, te admiro demais também. Preparar uma live hoje. Quê? Preparar uma live com a Gisele. Gisele que está arrasando no esporte, a Paula está de férias, a Gisele que sabe tudo de esporte. Ela tem um Twitter super comentado e tudo mais, já trabalhou diretamente com esporte, com futebol, sabe tudo. Lá no bloco com o Mauro Tramonte, 12h30, está arrasando lá. Gisele é maravilhosa, adoro. Um beijo, Gi. Nestor está falando aqui, André Rocha esbanja conhecimento. Doutora Letícia esbanja beleza. Coitada. Obrigada aos dois pelo esclarecimento, beijo no coração. Um beijo, Nestor. Nestor, ele é instrutor de autoescola, André. Está sofrendo bastante agora com esse processo da pandemia também, né? Infelizmente. Não está proibido, mas você fazer aula, mas os alunos minguaram, né? Infelizmente. Reduziu muito. Fátima falando aqui, Lê, sou sua fã, amor, eu te amo também. É interessante, André, a gente respaldar aqui agora, esse momento, eu estou falando isso por causa da Fátima, tá? A Fátima tinha uma postura totalmente inadequada, ela autorizou falar dessas coisas aqui, ela tinha uma postura totalmente inadequada.
E só através do autoconhecimento e da percepção de imagem corporal dela, ela sentia muita dor na coluna, a dor dela já melhorou muito por causa de percepção de postura. Quem eu sou no mundo, como eu me coloco no mundo. Não só emocionalmente, psicologicamente, mas fisicamente. Como tem sido a minha postura? Você sabe disso mais do que eu, se bobear. Com certeza mais do que eu, na verdade. Durante uma entrevista de trabalho, os profissionais eles costumam avaliar até a postura do entrevistado para saber como que se reafirma, né? Em relação ao mundo, em relação a uma proposta de trabalho, em relação a vários quesitos. Sim, sem dúvida. A postura é muito importante. No vídeo, então, nem se fala, e na entrevista de trabalho também, isso conta demais. Postura, conhecimento, acho que a gente tem que também buscar conhecimento em todas as áreas. O jornalista é um especialista em generalidade. Então, a gente tem que conhecer um pouco de tudo e saber passar um pouco de tudo para as pessoas, como a gente está fazendo hoje. Eu não conheço de fisioterapia, mas você conhece tudo e a gente, como jornalista, faz essa mediação. Por isso que chama mídia também. Você tem sempre procurado, tem sempre acompanhado, a gente tem sempre trocado figurinha. É isso aí. Buscar conhecimento, buscar informação e tentar buscar informação de qualidade sempre, né, André? Tem uma frase que diz que informação é arma para se defender, né? André, uma curiosidade aqui, não sei se eu cheguei a te falar, só para tornar o clima um pouquinho mais leve aqui, não ficar só de pandemia, né? Você sabe que uma das primeiras opções minha foi jornalismo, né, André? Não sei se eu já cheguei. Eu levo. Você até escreve muitas coisas, muitos artigos, né? Tenho grande admiração pelos profissionais do jornalismo no geral, né? Gosto bastante, acompanho bastante. Como toda profissão, é desafiador. Marcos Filho está aqui, André, sensacional, Andrezinho. Abraço. Marcos tem sempre acompanhado as lives, obrigada, Marcos. Marcos, Valeu. desculpa. Dona Maria Isabel, manda beijos. Então é isso aí, Dona Maria Isabel, Gisele Ramos também conhece ela. Ela é uma das pessoas mais incentivadoras do jornalismo da Record. Dona Maria Isabel é maravilhosa. Adoro, 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 adoro. A gente tem... Então nós vamos... Estamos afastadas pela Covid, né? A gente deu uma afastadinha antes, por causa de rotina de trabalho mesmo e tudo mais, mas a gente está sempre nas redes sociais comentando. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma outra live também, vamos fazer do Instagram, igual eu falei, porque lá a gente vai também conversar sobre outras coisas e torcer para tudo dar certo, né? Vai sim, com certeza vai dar. André, então tá. Queria te agradecer pelo convite, por compartilhar comigo também as informações. Tenho acompanhado as notícias que vocês têm vinculado e estou sempre à disposição do que precisarem. Com certeza. Então, obrigado por você ter esclarecido a questão não só da fisioterapia dermatofuncional, mas também da questão da Covid, que você estudou também bastante, e espero que as pessoas também tenham adquirido muito conhecimento. Já tem 1h20, hein? Que isso! Passou rápido, foi bom. Passou. Ronaldo mandou aqui, André, que você também é um bom conhecedor de música, só gosta de música boa, e que o Reinaldo já pode patrocinar a próxima live. Depois nós temos que fazer uma live, né, com o Reinaldo como cinegrafista, fazer aquelas imagens belíssimas. Não é? Vambora. Só o último alerta, André. Pessoas fiquem atentas a golpe. Como eu falei no início,
Hoje tentaram me passar um golpe utilizando o nome da Record, utilizando o nome do Vinícius Araújo, repórter. Eu vou ver se eu consigo mostrar pelo celular, tá? Me ligaram falando que ele ia ter uma festa VIP, que eles queriam colocar o meu nome nessa lista, que o Vinícius Araújo pediu para colocar o nome nessa lista. Como eu estou atenta às informações que têm sido vinculadas à mídia, né? Eu logo desprezei. Foi mandado uma informação para o meu WhatsApp, né? Solicitando aquelas autorizações, né? Você recebeu um código, não sei o quê. E só para as pessoas ficarem atentas, porque tem surgido muitos, mas muitos golpes nessa época. E às vezes até pelo nervosismo a gente vai no automático, sempre ler, sempre ficar atento. Deixa eu ver se dá para mostrar. Não vai dar por causa do brilho da tela, né? Não, agora tá dando para ver. Tá vendo? Me mandaram. Acesse do WhatsApp, toque no link, um link de WhatsApp. Isso. Né? E aí você clicava no link, né? Isso, então não compartilhem, tomem as medidas de segurança que têm sido vinculadas aí na mídia mesmo em relação a golpes e fraudes também. André, então isso, um beijo, quer deixar alguma consideração final? Não, acho que é isso mesmo, eu acho que foi muito bom, você esclareceu tudo muito bem, como eu disse, além de fisioterapeuta, você tem vocação para lecionar, porque você conseguiu esclarecer tudo muito bem, lecionar e ser jornalista também, porque a gente tem que se comunicar, né? E agradecer também a todo mundo que esteve presente. Gostei desse negócio de live, e vamos fazer mais vezes. Vamos sim. Deixar aqui para o pessoal sugerir próximo tema, o que vocês gostariam. Oi. E sigam nas redes sociais, né, André? Letícia Rocha, terapia domiciliar e fisioterapia em domicílio. Então, Letícia Rocha, fisioterapia em domicílio. Letícia Rocha, estética em domicílio. O seu é André Rocha MG, não é isso? Exatamente. Eu tenho no Facebook, André Rocha MG, e no Instagram também. E no Twitter. André. E Twitter? Não tem Twitter. Você tem Twitter? Não tenho. Tem que fazer um Twitter então, hein? Vou fazer. Tem o Reinaldo que conhece tudo de Twitter. Então tá bom. O Twitter eu só leio, eu quase não escrevo nada. Uhum. Beijo, obrigada. Beijo para todos, até a próxima. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Vou ver aqui. Depois eu vou ver como é que